Olá, pessoas lindas e maravilhosas, pessoas vitoriosas, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Despertar da Consciência. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito interessante que eu levei muito tempo para conseguir entender e vir aqui gravar esse vídeo para vocês, o que realmente é codependência. Eu vou estar dando aqui nesse vídeo as diferenças e as semelhanças entre os narcisistas e os codependentes. Como que tudo isso surge, aonde começa essa codependência, o porquê. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre isso. De princípio, eu vou estar falando um pouquinho das características de uma pessoa codependente, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, que está sempre ajudando as pessoas, que está sempre querendo salvar as pessoas, está sempre se dando mais do que ela se dá para si mesma. Ela está sempre fazendo tudo, se doando 100% dela, colocando os outros antes mesmo do que ela mesma. Uma necessidade de agradar a todos e de proteger os outros. O codependente, ele precisa dar para se sentir bem com ele mesmo. O narcisista, ele precisa sugar, ele precisa receber para ele estar bem com ele mesmo. Uma das semelhanças que eles dois possuem é essa dependência do outro. O narcisista depende do outro para sugar tudo aquilo que ele precisa, para receber, e o codependente, ele precisa ter a necessidade de se doar, de dar para ele se sentir bem com ele mesmo. Por isso, narcisistas se atraem por codependentes e os codependentes se atraem aos narcisistas. O codependente, ele altera as emoções conforme as emoções das pessoas. Então, se ele está perto de alguém e essa pessoa está bem, ele vai estar bem. Se essa pessoa estiver mal, ele vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa, para ela ficar bem, porque se a pessoa não ficar bem, ela também não vai ficar bem com ela mesma. Na verdade, nenhum dos dois, o narcisista e o codependente, nenhum dos dois amam de verdade, até que no caso do codependente busque ajuda e busque o autoconhecimento. É possível, existe a cura e tratamento para isso. E os codependentes, o bom disso é que eles buscam ajuda, eles sofrem com isso até ter consciência do que é, eles sofrem muito. E uma vez que tem a consciência de que é isso que está acontecendo, de que é isso que eles têm, essa codependência emocional, então aí é possível se tratar e chegar à cura completa. Já o narcisista, como ele crê que ele é perfeito, ele se protege, ele não vê os erros, não se permite enxergar os erros e se dar a chance de melhorar, eles não buscam ajuda. Então, na verdade, é um par perfeito. O narcisista quer sugar e o codependente vai dar, vai se doar. Então, se completam. Por isso é tão comum acontecer de pessoas codependentes estarem sempre com pessoas com transtorno de personalidade, em relacionamentos abusivos, porque eles têm a necessidade de dar e o narcisista lê aquela pessoa, sabe que aquela pessoa é assim, então já é um imã. Da onde surge essa codependência? De tudo que eu estudei até hoje, eu cheguei a esta conclusão, de que surge na infância, normalmente vem de um pai, uma mãe, um cuidador dessa criança, sendo uma pessoa narcisista com transtorno de personalidade. Normalmente os filhos ou vão ser narcisistas também, ou eles vão ser codependentes. Acontece muito também em casos de uma criança conviver com um pai, uma mãe, com vícios em drogas, em bebidas, e ela não ter como ajudar aquela pessoa. No futuro, essa pessoa acaba se envolvendo e atraindo para ela relacionamentos com o mesmo tipo de pessoas, com o mesmo problema, como uma maneira de resgate, como uma forma de resgate a ela, porque ela crê que se ela ajudar essa pessoa a sair desse vício, é como se ela estivesse sentindo um alívio, já que ela não pôde ajudar os pais quando era pequena. Então, o codependente, ele tem origem na infância através de abusos do cuidador, carências que não foram supridas,
de faltas na vida dessa criança, não necessariamente vinda de um abuso, como eu dei exemplos de algumas vezes as pessoas terem vícios e não chega a ser um abuso, mas essa criança ela é negligenciada, onde ela não tem ali os pais presentes quando ela precisa, quando ela tem algum momento que ela precisa de um apoio. Acontece muito também quando os pais são muito ocupados, onde eles têm tudo suprido como comida, casa para morar, escola para estudar, mas no emocional elas são negligenciadas, fica uma falta ali. Então o que acontece? Se é uma mãe, vou dar um exemplo de uma mãe, porque muitas pessoas estão vindo aqui no canal também pedindo para que eu grave vídeos falando sobre a mãe narcisista, e quando é uma mãe narcisista, outros falam e quando é um filho, uma filha narcisista. Então eu vou usar o exemplo aqui de caso de uma filha com uma mãe narcisista. O que acontece? Logo de criança ela começa a perceber que quando ela confronta a mãe ou não aceita fazer o que a mãe quer que ela faça e ser o que essa mãe quer que ela seja, mesmo sendo uma criança, ela começa a perceber que quando ela está agindo da maneira dela ser, ela não está sendo aceita e ela então passa a ser punida por aquilo. Então é como uma maneira de sobrevivência dessa criança, onde ela coopera para o abuso, ela faz o que essa mãe quer que ela faça e ela é o que essa mãe quer que ela seja, para que diminua o estresse na vida dela e os abusos. Porque uma filha que não obedece à mãe vai ser a filha malcriada, vai ser uma pessoa ruim. E daí o que acontece? Essa criança também começa a ter dificuldade de limites, de colocar limites. Isso acontece. Pessoas que têm dificuldade de colocar limites, de dizer não, é porque já foi condicionada. Porque a criança observa que cada vez que ela colocar limites ou ela for contra aquele abuso, ela percebe que se ela colocar limites, se ela dizer não, ela não será amada pela sua mãe. Para sobreviver esse abuso, esse estresse numa família disfuncional, essa criança passa a ser codependente dessa pessoa. E, infelizmente, por conta disso, essa pessoa isso tudo começa a fazer parte da personalidade dela. Então, o codependente, ele também não é completo por si mesmo, porque ele anulou ser ele mesmo para sobreviver a esse abuso. Sentem-se incapazes porque essa mãe abusiva, ela vai condicionar essa filha para que ela não sinta-se capaz de fazer nada por ela mesma, para que fique ali debaixo do controle dela, dependente dela. Tudo isso já é tudo um condicionamento para tornar essa filha, no caso do exemplo que eu estou dando aqui, uma pessoa codependente. E se essa pessoa não tiver consciência e não buscar ajuda, isso vai até o fim da vida da pessoa. Tanto o narcisista quanto o codependente, os dois dependem do outro para se sentir bem com eles mesmos. Até que busque uma ajuda, no caso do codependente, para curar tudo isso e realmente descobrir quem essa pessoa é de verdade na essência. Porque até então ela foi e fez aquilo que as pessoas esperavam que ela fosse e fizesse. Alguns traços do narcisista e do codependente são parecidos, contanto que eu até comentei num vídeo que eu fiz há pouco tempo aqui no canal falando: será que sou narcisista? Muitos codependentes, quando começam a aprender sobre esse transtorno, se questiona: será que eu sou narcisista? Porque os codependentes também têm necessidade de controlar as coisas, de ter o controle sobre as coisas e as pessoas. Ela começa a ter ansiedades, porque isso também é passado. A pessoa codependente, ela absorve as emoções da outra pessoa, ela depende da emoção da outra pessoa para ela poder estar bem. Por isso, a codependente ou codependente, eu estou falando aqui no caso dos dois, tem uma necessidade de estar mudando, de mudar a pessoa, porque se a pessoa está agindo de uma maneira que para ela não está fazendo bem, ela vai tentar mudar aquela pessoa para ela fazer, para ela sentir bem com ela mesma, para ela estar bem, para que ela também possa se sentir bem. Então, quando eu falo de um amor, no caso do narcisista, ele não ama. O codependente, ele tem a capacidade de amar, ele tem empatia, mas até que ele se cure, que ele busque ajuda e conheça realmente quem ele é, ele também vai estar no relacionamento
por interesse, não por amor verdadeiro. Eles também têm dificuldade de ficar sozinhos, como os narcisistas. Estão entendendo como tem várias coisinhas que realmente faz a pessoa ficar em dúvida, pensando se ela é narcisista também? Por conta de serem dependentes do outro, não conseguem ficar sozinhos. Mas um é para sugar e o outro é para poder dar. O codependente, ele dá, dá, dá. E o narcisista, ele recebe, recebe, recebe. Suga, suga, suga. Então o codependente tem isso, ele está sempre tentando mudar o outro para ele poder se sentir bem. Não consegue ficar sozinho e normalmente é aquela coisa assim, como não é um amor, é uma necessidade, não importa qual pessoa, quem tiver ali, tá bom. Mais ou menos isso. Lógico que é alguém que a pessoa gosta, né? Mas não tem aquela coisa, eu amo essa pessoa. Não, é mais uma necessidade que ela tem de estar sendo ali suprida emocionalmente pelas emoções geradas através daquela pessoa com quem ela convive. Então ela sempre vai querer estar com alguém junto com ela. Ela não gosta de fazer nada sozinha. Ela sempre convida as pessoas e quer ter pessoas junto. Muitas vezes ela vai se doar ao outro, mas não genuinamente. Sim, para ela poder receber de volta o amor. Vem de uma carência, algo que faltou ali naquela fase, né, na infância, na vida daquela criança. Então ela vai estar buscando, mas quando é de um abuso, no sentido de ser um pai ou uma mãe, ainda pior ainda, porque essa pessoa vai estar sempre buscando, ela vai estar sempre buscando nos parceiros suprir aquele amor que ela nunca recebeu dessa mãe. E como ela foi condicionada por essa mãe abusiva, toda vez que ela fazia algo que a mãe queria e era quem a mãe queria, ela recebia uma validação. Então por isso ela se dá tanto, porque ela acha que só dando que então ela vai receber validação das pessoas. Ela se desvaloriza, então ela depende de dar ao outro para que o outro diga: você é linda, você é boa, você é especial. Se essa pessoa está dizendo que eu sou isso, é porque eu sou, é porque eu devo ser. Porque ela não tem isso vindo dela mesma até que ela busque ajuda e faça o autoconhecimento. Entenderam por quê? Como faz sentido eles se completarem de certa maneira? E baseado nisso, através de todas essas informações, o que nós podemos fazer? Qual a cura? Qual a solução para isso? O primeiro de tudo é ter a consciência de que você é uma pessoa codependente, que você tem essas características. Então aí você vai começar um processo de olhar para dentro e descobrindo quem você é de verdade. Coisas que você gosta, que você não gosta, porque você foi condicionado desde a sua infância a gostar das coisas que as pessoas queriam que você gostasse. No caso desse exemplo aqui, o que a sua mãe queria que você fosse e o que sua mãe queria que você gostasse. Então você foi condicionado. Então agora tem que reconstruir o seu self, o seu verdadeiro eu, para que você possa então estar completo, estar bem com você mesmo, sem precisar do outro, para que você sinta-se bem com você mesmo. Já não precisando da aceitação do outro, de ser aceito por alguém, para que você se aceite como você é e se ame, se respeite como você é. Você vai perceber que você não precisa mais estar cooperando sendo aquilo que os outros querem que você seja, então você vai começar a cooperar com você mesmo e ser quem você realmente quer, descobrindo você mesmo, seus gostos, suas vontades, seus sonhos, suas qualidades, seus defeitos também. Outras semelhanças que existem entre o narcisista e os codependentes, eles são inseguros, como eu já dei exemplos aqui, não conseguem ficar sozinhos, por quê? Porque tem essa dependência do outro, e também possuem uma baixa autoestima exatamente por depender da aprovação do outro para que elas sintam-se bem com elas mesmas. Essas são algumas das semelhanças entre os narcisistas e os codependentes. E algo interessante que eu descobri também aí em todo esse autoconhecimento é que os codependentes, assim como os narcisistas, isso é outra semelhança. No caso, essa é uma semelhança que para os codependentes é algo bom, é uma vantagem que eles têm sobre os narcisistas. Eles conseguem ler as pessoas assim como os narcisistas conseguem ler. Eles têm esse dom de ler, saber exatamente quais as intenções da pessoa. Muitas vezes a sensação que dá é de que você consegue até ler o que essas pessoas estão pensando. Por que isso? Porque quando uma criança já é abusada na infância, ela começa a ler essa mãe para ela poder sobreviver aos abusos.
Então ela vai aprender também desde pequena a ler as pessoas. O codependente, a codependente vai estar sempre buscando a aprovação do outro. Ela sempre vai estar insegura no que ela decide, em fazer escolhas, em tomar decisões, em lidar com dificuldades, porque quando ela era criança, os sentimentos dela, quando ela tentava demonstrar, eram todos rejeitados, ignorados, como se ela não tivesse o direito de sentir aquilo, como que aquilo não importava. E no fim, a criança começa a entender isso como que ela não importa, ela se anula. O codependente vai estar sempre atraindo pessoas problemáticas, porque ela tem essa necessidade de salvar o outro. É uma maneira que ela encontra de conseguir estabilizar as emoções dela que nunca foram estabilizadas desde a infância. Uma maneira dela não olhar para isso, porque é difícil, dói, tem que trabalhar aquela dor, e aí ela olha para o outro, e aí ela acha que ajudando o outro, fazendo pelo outro, aquilo vai estar ao mesmo tempo ajudando a ela. O que é um engano, o que é uma ilusão, isso não passa de uma anestesia onde nunca resolve o problema, porque não adianta estar ali só cobrindo com a peneira, sendo que não foi direto no problema para curar aquela dor. São pessoas leais, na maioria dos casos, muito ingênuas, acreditam nas pessoas, acreditam no bem, acreditam que as pessoas são boas como elas e costumam tolerar por muito tempo abusos em relacionamentos, tanto com amizades como relacionamentos amorosos, todos os tipos de relacionamento, porque ela sempre vai estar ali dando tudo de si, tentando salvar a vida do outro, e muitas pessoas que são abusivas já sabem, já leem as pessoas que são assim codependentes, e aí, como eu falei, é um prato cheio, né? Um completa o outro de certa maneira. Lógico que o narcisista, o abusador, vindo ali já propositalmente com segundas intenções, e o codependente, na ingenuidade, na busca de tentar ajudar as pessoas para sentir-se bem com ele mesmo, acaba ficando ali naquele relacionamento preso durante muito tempo. A codependência nada mais é do que um padrão de comportamento aprendido como forma de se proteger de uma situação onde ela não teve ali o controle sobre aquilo, da sensação de estar fora de controle. Normalmente são pessoas que têm dificuldade de aceitar críticas porque ela depende da opinião do outro, então aquilo afeta ela demais. Mesmo que ela tenha consciência que ela não é aquilo que aquela pessoa pode estar dizendo para ela, ela ainda assim sofre, porque ela depende emocionalmente do outro. Tudo que o outro sente, ela absorve para ela. E por conta disso são pessoas também reativas, porque são muito emotivas, tudo mexe demais. Eles não têm esse equilíbrio emocional que estabiliza ali a pessoa para que ela saiba realmente como agir ou não agir na hora certa, né, no momento certo. O codependente precisa sempre da validação do outro para ele se sentir certo, de que ele está fazendo a coisa certa, de que aquela decisão é a correta. Ele precisa saber que está fazendo o correto, ele precisa ter alguém ali dizendo sim, isso é o correto, porque ele sempre vai estar em dúvida, sem ter a certeza de se aquilo é o melhor ou não para ele. O codependente sente-se responsável em ajudar os outros. Quando alguém está com algum problema, ele vai ficar pensando o dia inteiro naquela pessoa e o que você pode fazer para ajudar aquela pessoa. O dia inteiro vivendo ali a vida do outro, tentando resolver o problema do outro. E isso causa ansiedades, porque ele vai se sentir incapacitado, né, frustrado, se ele não conseguir ajudar aquela pessoa. O que tudo isso não passa de uma ilusão, de uma anestesia, para que ela não volte a olhar para si mesma e encare o que ela precisa encarar através do autoconhecimento para poder chegar aí então a essa cura. Essa pessoa foca no outro para não olhar para si. Tudo isso, a maioria dos comportamentos do codependente, ele não vai ter consciência completa daquilo. Ele vai agir dessa maneira, vai sentir alguma coisa estranha, vai ter algumas coisas que não vai estar legal, vai sentir muitas vezes uma insegurança, todas essas coisas que eu já citei aqui no vídeo, mas não vai entender o que é, até vir a consciência e ela se identificar com essas características e perceber que é uma pessoa codependente. Então ela vai se dar conta de que ninguém pode e tem o poder de mudar ninguém.
A pessoa, ela tem que querer por ela mesma ajuda e ela procurar ajuda. Nós podemos ajudar as pessoas que realmente pedem a nossa ajuda e querem ser ajudadas. Mas o codependente, ele não espera você pedir ajuda. Ele entra na vida da pessoa, é mais forte do que ele, do que ela, e ela se dá e ela vai fazer de tudo. Se ela achar que a pessoa está fumando, não faz bem para ela, um exemplo que eu estou dando aqui, tá? E a pessoa que fuma ainda não quer parar, ela vai fazer de tudo que ela puder para aquela pessoa parar de fumar o mais rápido possível, porque ela acha que aquilo é o melhor para a pessoa, embora seja, né? Mas estou dando um exemplo aqui, a pessoa não pediu ajuda, ela já está lá falando que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. É uma energia muito consumida, é um desgaste muito grande, depois ainda ele se sente ainda pior, porque ele viu que ele não conseguiu ajudar aquela pessoa e ele se sente responsável, que foi culpa dele, quando na verdade não depende dele mudar o outro e ajudar o outro tem que querer por si mesmo. Isso tudo não passa de uma distração. Ela foca no problema do outro para não encarar o próprio problema. Ela cuida do outro para tirar o foco de si mesma. E aqui eu deixo essas informações nesse vídeo, espero ter ajudado, espero que vocês tenham aí entendido direitinho o que eu tentei passar aqui para vocês. Eu levei muito tempo para chegar a essa conclusão, porque muitas vezes eu escutava sobre codependência, eu entendia que eram pessoas que tinham dificuldade de dizer não, pessoas que estavam sempre querendo agradar os outros, pessoas com dificuldade de colocar limites, mas eu não entendia, mas por quê? Da onde vem tudo isso? Né? E hoje fez todo sentido para mim. Espero que também esteja fazendo sentido aí para vocês também essa explicação. Se vocês quiserem que eu fale sobre mais um pouquinho sobre a codependência ou algum outro assunto, deixa aí no comentário. Deixe seu like também se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, para que mais pessoas possam ter aí o conhecimento sobre isso, sobre essa codependência, da onde vem tudo isso e por que que as pessoas agem desse jeito que elas agem e como curar, como tratar. Primeiro de tudo, através da consciência de que a pessoa é codependente e através da terapia, psicanálise, ajuda de um profissional capacitado, especializado no assunto, para que você possa aí realmente conhecer quem você é de verdade e seguir o seu caminho por você mesmo, ajudando e fazendo todas essas outras coisas que no caso o codependente já fazia, mas não agora mais por uma necessidade, e sim por querer fazer sem esperar nada do outro, sem precisar suprir, sem precisar depender de ninguém. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!